Vamos falar ao vivo com o presidente da APPM, Jonas Moura. Ele está com a gente por internet, através da internet. Ele está falando de Água Branca, inclusive, prefeito da cidade de Água Branca, e vai falar a respeito desses e de outros assuntos. Presidente da APPM, Jonas Moura, como é que vocês estão encarando essa nova fase, essa nova etapa? Como é que os municípios estão sendo atendidos em todas as suas necessidades nesse período crítico? Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos da Cidade Verde. Com grande preocupação, Joel. Como o Arivaldo acabou de falar, nós tivemos, logo no início da pandemia, a preocupação muito grande e junto com as associações estaduais e a confederação, o ministro da Economia, nós conseguimos um projeto de que ele recomposse o FPM. Isso já foi realmente uma conquista grande e estamos agora numa expectativa de que os valores já estejam complementados, ou seja, nós já recebemos uma parcela e agora até o dia 25 vamos receber a segunda parcela de complementação. Agora é importante colocar isso muito claro, de que essa complementação é do FPM somente em relação ainda a 2019, né? A conquista é para ser feito isso em 3 meses. Mas a grande preocupação dos municípios é porque nesse período que começou a pandemia, o Estado teve uma queda, apuramos ontem, cerca de 54% a menos do ICMS. Então os municípios vão recompor só o FPM, mas vai ficar o ICMS a menos, o IPTU, o ISS, todos esses impostos nesse período não está sendo arrecadado. Então nós vamos realmente ter uma preocupação muito grande, porque a arrecadação vai ser muito menor e os custos fixos permanecem. Essa é que é a grande luta dos municípios para saber como é que nós vamos fazer, porque nós temos uma folha de pagamento, nós continuamos contribuindo, apesar do governo ter postergado, mas não dispensou o INSS, que vai ser pago. Então os prefeitos hoje estão com muita preocupação de como segurar isso, como fazer suas folhas de pagamento aqui para o mês de maio, de junho, e ainda sem sabermos exatamente até quando vai essa questão da pandemia e até quando nós vamos voltar à normalidade do comércio, da economia. Então é um momento, na realidade, de muitas incertezas ainda, e estamos lutando lá em Brasília com o governador do estado. Tivemos uma ajuda do Ministério da Saúde, é bom enfatizar isso, para ajudar na pandemia, mas são valores, obviamente, insuficientes. E veio numa hora, Joelson, muito complicada, porque veja bem, como ninguém estava preparado para isso, é importante a gente frisar isso, porque muita gente está dizendo, olha, veio dinheiro, milhões para os municípios, para o estado. Nós temos hoje uma dificuldade muito grande, mesmo os municípios que têm algum recurso, e a capital, o estado, para adquirir EPIs, equipamentos para o dia a dia, porque a demanda foi muito grande e a oferta está muito pequena. O que acontece com isso? Você pega um álcool gel que custava R$7, R$8, hoje estão oferecendo aí para município a 20, a 19, e aí fica uma dificuldade muito grande até para o posicionamento dos municípios. A recomendação nossa é de muita cautela, de muito cuidado nesse momento, até porque os recursos são muito escassos. Então, a princípio, era isso que a gente queria colocar para você. Valdo Barbosa. Prefeito Jonas Moura, boa tarde. Prefeito, as prefeituras não é de hoje, independente da pandemia, que já vivem aí com a corda no pescoço em relação às finanças. Se esse socorro não aparecer, o senhor faz inclusive um alerta para uma despesa fixa, que é muito importante, que é a folha de pessoal. O risco existe realmente de atraso de salários, caso esse socorro não venha a tempo, daqui aí nos próximos, no máximo 2 meses? Com certeza, Arivaldo. É uma preocupação que nós temos muito grande nesse sentido, como eu acabei de falar para você. Mesmo recompondo o FPM, as outras arrecadações vão cair muito. E aí nós vamos ter dificuldade realmente de honrar. O alerta é esse, é que os prefeitos, eu tenho dito desde o início, pé no chão, para olhar seu orçamento, olhar suas finanças muito de perto, não criar expectativa e uma transparência muito grande com a população, com o governo do estado, com o governo federal. A gente tem sempre trabalhado nesse sentido, que nós estamos num barco juntos e nós precisamos fazer uma coisa de forma muito transparente e que a população também entenda isso. Então, eu nunca, obviamente, ninguém esperava por um momento tão difícil
E na gestão municipal, mais ainda, Erivaldo. Porque, querendo ou não, é aqui que está acontecendo as coisas. É aqui onde o prefeito é pressionado para abrir o comércio, é aqui que ele é pressionado para não abrir com medo da pandemia, é aqui que a gente sente o calor da pressão muito de perto. E a gente fica nessa dificuldade. Nós não estamos preparados, nós não temos dados concretos dessa pandemia, e tudo isso leva a uma insegurança muito grande dos gestores. Mas estamos trabalhando juntos, prefeito fazendo aquilo que é possível, todos sendo orientados na medida do possível, acompanhando o noticiário nacional, estadual, junto às orientações da OMS, para que a gente possa errar menos, tomar as medidas que sejam possíveis de implementá-las e de mantê-las. Essa é a nossa orientação sempre. Em relação à obediência do isolamento, como é que os municípios têm feito? Vocês têm observado a população nas cidades, e aí mesmo em Água Branca, obedecer aos decretos? Ou tem sido difícil manter a população fora das ruas? Joel, essa é a maior dificuldade que nós temos hoje nos municípios, é manter o distanciamento social, o isolamento das pessoas. Tem sido um grande desafio, porque à medida que a gente fez o decreto, seria para ficar em casa. Mas tem primeiro, as entidades essenciais, o comércio essenciais, como farmácia, supermercado, e as pessoas também necessitam de sair para fazer isso. Nós temos em média hoje, para você ter uma ideia, em torno de 52, 51, se você pegar os 224 municípios, está por volta disso o isolamento. Ou seja, o ideal que nós somos recomendados é em torno de 60% a 70% seria o ideal, mas não estamos conseguindo isso em virtude já do tempo e também da necessidade das pessoas saírem. E para dificultar ainda mais, obviamente, nesse sentido de isolamento, as pessoas com muita necessidade, o governo está fazendo um auxílio emergencial que veio numa hora importantíssima e nós temos visto aí as aglomerações na Caixa Econômica, que tem sido uma das grandes dificuldades da gente manter o pessoal em casa. Mas, mesmo assim, estamos confiantes. Água Branca, posso dar como exemplo, ainda não tivemos nenhum caso confirmado e estamos na luta, aqui informando, pedindo, dando todas as orientações possíveis à nossa população. Tá certo, quero agradecer ao Jonas Moura, prefeito da cidade de Água Branca, presidente da PPM. Muito obrigado pela participação aqui conosco, prefeito. Muito obrigado. Eu que agradeço, um grande abraço a todos, o povo piauiense. Muito obrigado. Muito obrigado, prefeito Jonas Moura, da cidade de Água Branca, presidente da PPM, Elivaldo Barbosa. Veja a dificuldade, né? Estamos falando de atraso de salário e um cenário realmente incerto para os municípios piauienses. É a ponta, né, Joel? Só a ponta é o município. Você vê aqui, Teresina, a capital, é uma cidade muito mais estruturada, obviamente, é a capital, a prefeitura enfrentando aí a dificuldade de estar no dia a dia aí, enfrentando os efeitos da pandemia. Agora você imagina no interior do estado, onde a prefeitura não tem aí os meios necessários, não tem recursos, às vezes fica dependendo do governo para qualquer tipo de socorro e ainda convencer a população a aderir ao isolamento. Então não é fácil. É realmente uma situação difícil, a PPM, por mais esforço que seja, ela não consegue dar conta de toda essa demanda e aí esperar, por exemplo, por esse socorro financeiro para exatamente dar uma aliviada e abrir um horizonte razoavelmente promissor para a sustentabilidade dessas prefeituras, desses municípios Piauí afora.